Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa No Controle comigo, doutora Giselda Ribeiro. Por aqui estamos sempre falando de saúde mental. E olha, gente, saúde mental nos dias de hoje está muito relacionada também com questões financeiras. E é por isso que eu trouxe uma especialista hoje para falar conosco. Querida, se apresente para nós. Meu nome é Janaína Damas, eu sou consultora financeira, sócia da JP Consultorias e Negócios. E obrigada, viu, José, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós que nos sentimos honrados. E, Janaína, eu trouxe você aqui hoje porque, na minha prática médica, atendendo pessoas que passam por quadros de ansiedade, de depressão, de tantas doenças mentais, é muito frequente elas me relatarem que a questão financeira está relacionada com o quadro ansioso ou com o quadro depressivo. É interessante que elas relatam tanto o adoecimento por falta de trabalho, quanto pelo excesso de trabalho. E aí, eu gostaria de ver com você, na sua prática, isso faz sentido? É algo recorrente também? Sim, muito sentido. Hoje a sociedade cada vez mais exige que a gente, né, todos nós, consumimos muito, né, que a gente tenha tudo o que as pessoas têm, né, que a gente viaje com frequência, que a gente tenha um carro bonito, que a gente more em um lugar bom, né? Então isso é pressão para as pessoas o quê? Ter dinheiro. Então quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou conquistar todas essas coisas. E se eu não tiver dinheiro, eu vou sair de cena, né? Eu não vou ter amigos porque eles não vão querer minha companhia, né? Então isso é muito frequente. E aí começam as dívidas, né? Olha, fulano, meu amigo, comprou um carro, eu preciso comprar também. Fulano mudou de casa, eu preciso me preocupar com isso. Então, é um excesso, e quando é filho, tem filho também, é uma preocupação maior, porque o filho começa a exigir, né, pedir um presente, do brinquedo do coleguinha, daquele que ele viu na rede social. Então, a sociedade toda ela quer que você consome muito. E aí vem os problemas. E se eu não der conta? E se minha força do trabalho não conquistar todo o dinheiro que eu preciso para eu ter tudo isso que eu quero? O que eu faço? Aí eu começo a adoecer. Eu começo a ficar estressado, nervoso, com essas doenças mentais. E aí eu me isolo das pessoas, eu me isolo de algumas pessoas, começam os familiares, aí os amigos. E aí a gente tem um sério problema mental, né? A saúde, ela começa a dar sinais. Exatamente. E você falou algo muito interessante, e eu já acho assim sensacional da gente já tocar nesse ponto aqui. A pressão nas redes sociais. Esses dias eu até falei numa live que você abre o seu Instagram, tá todo mundo com a mesma cara, com o mesmo carro, com o mesmo estilo de casa e com as mesmas roupas. É como se não houvesse mais uma identidade própria. Como que você vê esta questão das redes sociais e a questão financeira? Você acha que está relacionado para que as pessoas entrem em dívidas ou não? E uma grande parte que as pessoas elas começam a se endividar a partir disso, né? Como a gente falou, uma pessoa ela é louca por ter X carro. E aí ela tá com suas finanças ali, vamos imaginar, né? Uma pessoa que ganha aí 3 mil por mês. Ela tem esposa, ela tem uma casa, ela tem uma família para cuidar e honrar seus compromissos ali de necessidades básicas. Imagina que ela tem uma rede social ali que ela consegue observar pessoas que ganham ali 100 mil por mês. E aí ela vê uma oportunidade, um crédito no banco que possibilita ela ter um carro melhor do que ela tem. Ela fala assim, não, eu vou comprar, sei lá, um Corolla, que eu vou ficar igual fulano ou parecido com fulano. Ela vai lá, se endivida, faz um financiamento aí de 5 anos num carro, e aí ela começa a ter problemas, né? Pode ser que ela tenha problemas, né? A gente está falando de um financiamento que a gente teria que estudar mais a fundo se ela teria problemas ou não. Mas o que a gente percebe é que geralmente a pessoa, quando ela financia, ela tem que analisar ali o seu orçamento. Aquele valor que eu estou financiando, ele entra dentro do meu orçamento? E se eu ficar desempregado, eu vou conseguir honrar esses compromissos?
Então a gente vê muita gente se endividando sem poder se endividar. Então é um grande problema as redes sociais, a gente olhar para as redes sociais e achar que eu posso viver aquilo. Nem sempre eu posso viver aquilo que as redes sociais falam. Eu posso que me planejar para eu poder Uhum. viver futuramente, mas nem sempre eu vou poder viver aquilo naquele momento. Naquele momento que eu estou vendo aquelas pessoas vivendo, talvez eu não vou viver naquele momento. Eu vou precisar Sim. me planejar por alguns anos, alguns E tá meses, tudo bem, né, e Janaína? tá tudo bem. O importante é que você tenha paz. A paz. E o melhor de tudo, a nossa maior riqueza, que é a nossa família, que é a nossa saúde, né? Não adianta eu ter um carro muito bacana, eu morar num lugar muito bacana, mas eu ter um orçamento muito apertado, sem dinheiro no banco, né? E mostrando para as pessoas aquilo que de fato não é. É importante a gente ter o que? Paz, porque com paz a gente consegue fazer as demais coisas. Porque paz, né? Você mesmo vai dizer que você ter paz é você ter saúde, né? Exatamente. E é muito frequente no meu dia a dia eu atender pessoas que entraram em uma doença mental por causa das dívidas. Eu tenho, inclusive, mesmo até pessoas próximas a mim que tinham um patrimônio considerável e, por uma má gestão, foi perdendo tudo, já começou a pedir dinheiro emprestado e está numa situação que você fala assim: nossa, e agora? O que que essa pessoa vai fazer? Então, é muito frequente isso. É muito frequente. Hoje, o último IBGE de 2018, ele fala que o segundo maior, a segunda maior causa de divórcio é por causa das questões financeiras. Então a gente está falando aí que muitas famílias elas deixaram de existir, né, por causa de uma questão financeira. Então a gente precisa educar cada vez mais as pessoas a se prepararem para trabalhar com dinheiro, para usar o dinheiro de forma correta, né? A gente tem que sempre pensar que o dinheiro é algo que você não precisa usar agora, é algo que você precisa se planejar para usar um pouco agora e guardar um pouco para o futuro. Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então a gente fala que no mínimo uns 10% que você ganha, você precisa poupar. Você precisa de uma reserva de emergência. Você precisa. Outro dia, o que aconteceu? Eu fiquei pensando. O meu filho, ele teve febre, ele estava com muita dor de garganta e tal. E aí eu falei assim, vou lá na farmácia comprar um remédio, né? Um xarope, porque vai aliviar aquele incômodo na garganta. E aí eu fui pensando assim, né? Quantas pessoas, quantos pais e quantas mães saem de casa para ir na farmácia para comprar um remédio para o filho, mas eles saem preocupados. Porque será que esse valor que eu estou comprando, ele vai me comprometer no próximo mês? Será que eu vou ter no próximo mês um dinheiro para eu honrar todas as necessidades básicas da casa? Né? Uhum. A gente precisa primeiro honrar as necessidades básicas para depois pensar em outras coisas. Então, eu fiquei pensando que quando a gente tem liberdade financeira, quando a gente tem uma organização financeira, a gente não precisa se preocupar com isso. Ah, meu filho precisou de um remédio, vou ali e compro e tá tudo certo. Uhum. Meu orçamento tá limpo, ele tá organizado, eu estou em paz. Agora, aquelas pessoas que saem preocupadas com o mês seguinte, essas pessoas, elas precisam, né, se organizar melhor, elas sofrem, né, mentalmente, porque, pensa comigo, uma pessoa que tem ali seu filho passando mal, ela já não tá bem, que ele tá passando mal, Uhum. ela já tá preocupada. Sim, Depois vem a segunda preocupação, que é como que eu vou ter dinheiro, porque os remédios hoje não estão baratos, são caros, muito né? A gente caros. vai lá, às vezes é R$ 100 para cima. Então, poxa, ela já está se preocupada com o filho, ela vai se preocupar ainda mais agora com as finanças da casa. Sim, O cartão de crédito para o próximo mês, será que eu vou conseguir pagar? E imagina se esse filho ele passa tão mal que ele precisa de outros cuidados. Aí a preocupação exatamente. dobrada, Uhum. né? Então, a questão dessa organização financeira ela é muito importante. Perfeito. E, ô Janaína, eu sempre ouvi uma frase desde a minha infância e hoje eu quero saber se essa frase está correta. É verdade que a gente sempre deve viver um patamar abaixo daquilo que a gente ganha?
Ou não é bem assim? Claro, é verdade sim. A gente precisa viver com menos do que a gente ganha. Como que funciona isso na prática? Como que é? Olha, a gente precisa, todos nós precisamos de um orçamento familiar, né? Se você divide as suas despesas ali com a sua família, a gente precisa pensar em água, luz, telefone, fazer uma lista mesmo de todas as despesas mensais que você tem na sua casa ou com você mesmo. E aí você vai dividindo aquelas despesas ali e colocando na frente os valores que você gasta. Em média você gasta. Por exemplo, com combustível. Quanto que você disponibiliza para o combustível ali todo mês? Quanto que vem a sua conta de energia elétrica? E o supermercado? O supermercado nos últimos tempos a gente tem Meu assustado. Deus, tá Né? impossível. Antes você conseguia ir com R$ 200 fazer uma comprinha ali para o final de semana ou para a próxima semana. E hoje a gente já não consegue fazer isso, né? A gente precisa ali, hoje eu levo isso, semana que vem eu levo aquilo. Por quê? A gente não quer estourar o orçamento, né? Então, para a pessoa, ela começar a se organizar, pensar em um orçamento do mês, ela precisa ir anotando tudo que ela gasta. Até o cafezinho, se ela tem o hábito de tomar um cafezinho uma vez ou outra. Uhum. Ela faz a sua lista ali de tudo que ela gasta. No final, ela vai ter as suas despesas. E ela vai pegar tudo aquilo que ela recebe durante o mês, o seu salário, ela vai pegar aquelas receitas extras. O que é as receitas extras do mês? Suponhamos que ela vendeu algum bem que ela não quer mais. Né? Suponhamos que ela tem um celular, mudou de celular, que ela vendeu o velho. Vai lá, vende o velho e ela entra nessa receita extra. Ou ela vende um bombom, um doce, um bolo, entra como receita extra. Então ela soma tudo isso menos todas as despesas que ela tem. A gente está pensando aqui em uma pessoa que não tem um CNPJ, né? Porque se ela for Uhum. trabalhar com CNPJ, a gente amplia mais essa contabilidade, vamos dizer assim, essa Sim. forma de organização. Mas se for ela sozinha, a gente enumera, né, soma todas as suas receitas, tudo aquilo que entrou no seu banco, na entrada da sua família, e tudo aquilo que foi de despesa. E no final, ela tem que ter um saldo positivo, né? E como que ela consegue esse saldo positivo? Sempre gastando menos do que recebe. Aí a gente está falando de controle de cartão de crédito, a gente tem que ter controle, né, das despesas, o que que eu posso economizar, o que que eu não devo economizar. E uma outra coisa muito importante, antes de você chegar lá embaixo e ter o saldo lá Positivo? positivo, você precisa, antes de anotar as despesas, também ter um valor lá em que você vai poupar. Qual que é o valor que eu vou poupar esse mês? Ou todos os meses? Ah, eu quero poupar R$ 500. Eu vou poupar para quê, Janaína? Eu vou poupar para realizar um sonho, um sonho meu, um sonho da minha família, uma viagem, a compra do carro, a compra de uma casa, né? Ou um passeio. Às vezes a gente pensa de valores muito altos, mas se a gente pensar numa renda baixa, às vezes a pessoa ela tem o interesse de fazer um passeio ali de R$ 1.000. Sim, isso é saúde. Isso é saúde. Esses dias eu achei muito interessante. Eu estava olhando uns vídeos numa plataforma e aí eu vi lá que a pessoa postou uma foto num lugar maravilhoso e a legenda era: felicidade não tem a ver com dinheiro. E aí, quando eu vi, eu falei assim, ué, mas se ela não tivesse dinheiro, ela não estava aí. Quando eu fui ver os comentários, todo mundo falando a mesma coisa. Ué, e como é que você tá nesse local se você não tem a ver com dinheiro? Gente, é muito Mas eu interessante. acho assim que a felicidade, ela não tem a ver com dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro para a gente conquistar a felicidade. Eu vejo muitas pessoas, e vejo mesmo, tá? Eu tenho contato com pessoas que têm muito dinheiro. E eu vejo que essas pessoas falta nelas, às vezes, um lar mais unido. Sim. Falta tempo de qualidade com os filhos. No próximo bloco, Janaína, eu gostaria que você falasse para nós, então, como conciliar essa vida pessoal de alegria, de felicidade com a questão financeira. Então, fiquem ligados, já já estamos de volta com uma pergunta muito importante. Janaína, nossa consultora financeira de empresas, de pessoas físicas também,
eu joguei uma bomba aqui. Janaína, como que nós podemos conciliar essa questão financeira com a felicidade e com a questão do ganho em dinheiro? Porque tem uma linha bem tênue aí. Então, eu vejo muitas pessoas, muitas empresas, né, donos de grandes empresas, eles, né, falarem justamente isso, né, que a felicidade, que eu preciso ter dinheiro para eu ser feliz. E outras pessoas que ganham um pouco menos, né, elas falarem que o dinheiro não traz felicidade. Então, assim, a gente está em extremos, né? A gente precisa ter o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É eu ter o suficiente que eu preciso para mim, para minha família, e eu conseguir ter esse retorno da família, usufruir dos meus ganhos. Não adianta eu ter muito dinheiro. Uma vez o meu irmão me falou uma coisa: de que adianta eu conquistar um império, eu ter uma casa super bonita, eu ter uma piscina para eu usufruir, e chegar um tempo na minha vida onde eu não vou conseguir levar ninguém para essa casa, porque eu não vou ter pessoas para ir lá. E aí ele foi falando que existe um momento em que a gente vai produzir, que a gente precisa ficar mais ausente por alguns motivos. Mas esse tempo tem que ser curto, porque tem pessoas te esperando o tempo de qualidade com você. Geralmente é o esposo, a esposa, os filhos, a mãe, o pai, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Existe a fase ali produtiva? Existe, mas ela tem que ser o mais curto possível, né? O mais curta possível, para que você aproveite. E no dia a dia, como que a gente aproveita esse tempo de qualidade com as pessoas? A gente tem que ter o quê? Uma rotina. A gente precisa de uma rotina ali. A gente precisa de um tempo onde a gente vai produzir o nosso dinheiro e a gente precisa de ter um tempo ali, ou no início do dia, ou no final do dia, um tempo com o marido, um tempo com o filho, né? Ou um dia inteiro para isso. Eu conheço pessoas que às vezes trabalham de segunda a quinta-feira e aí fica sexta, sábado, domingo com a família por conta. E tem outras pessoas que ficam trabalhando de segunda a domingo, né? Todos os dias trabalhando. Não tem nenhuma Não pausa tem para a nenhuma família. pausa. Então, acaba que essas pessoas, elas estão caminhando, o quê? Elas estão caminhando só atrás do dinheiro. E o que que o dinheiro lá na frente, ele vai nos dar, vai dar para essa pessoa? Ela vai dar saúde, ok. Mas é a história da piscina. Será que lá na frente eu vou ter pessoas para usufruir do meu dinheiro comigo? Que graça tem, né, Giselda? Sim, Eu tô lá na piscina, lá na minha casa, e eu não tenho amigos para convidar sim. para um Você não tem ninguém para churrasco. ligar, para conversar, você está isolado ali. Exatamente. Então, tudo é um equilíbrio, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Perfeito. Janaína, algumas pessoas têm facilidade com essa questão de organizar finanças. Coloca tudo numa tabela, tudo ali organizado. Mas tem outras pessoas, como é o meu caso, que elas já têm uma certa dificuldade de organizar, de ver o todo. Então, por exemplo, eu confesso que em casa, meu marido puxa à frente para organizar as finanças. Uhum. Como que essas pessoas que não têm uma visão mais exata para os números, assim, quais os passos iniciais que nós podemos dar para ter uma maior organização financeira? Então, existe a pessoa que tem essa facilidade para organização, e existem as pessoas que realmente não têm. As pessoas que não têm a facilidade, elas precisam saber identificar ali o que que atira dessa organização. Tem algumas coisas, a gente pode falar aí de gatilhos, né? Tem alguns gatilhos que fazem com que a gente seja mais desorganizado, né? Uma das coisas que faz com que a gente seja desorganizado nas finanças, vamos pensar assim, é eu, por exemplo, ter um cheque especial no meu banco. E aí, eu tô gastando, tô gastando, tô gastando, aí de repente chega o meu cheque especial. Se chegar no meu cheque especial e eu já não tenho facilidade, eu não fico consultando ali se tá ou não no cheque especial, qual que é o saldo que eu tenho, é claro que você vai chegar no cheque especial e depois você vai ter que pagar multas e juros em cima daquilo ali. E muitas vezes são superiores aos rendimentos que você possa ter. Muito, muito superior. Então, qual que é a dica aí? Tira esse gatilho. Tira o cheque especial, manda bloquear. Você não aceita cheque especial. Lá no seu banco mesmo, no seu aplicativo, você consegue fazer isso.
Então, essa é uma dica. Cancela o cheque especial. A outra coisa é o cartão de crédito. Muita gente esquece de pagar a fatura de cartão de crédito. Aí a pessoa pensa assim, eu vou jogar meu cartão de crédito fora, não vou usar. Mas a gente não consegue, se a gente já tem o hábito, a gente não consegue jogar fora o cartão de crédito. O que a gente faz? A gente tenha se resume, né? Porque tem muitas pessoas que têm vários cartões de crédito, Sim. mas escolha apenas um cartão de crédito que você vai usar para se organizar. Quem já está no nível de organização assim, sem. Aí pode ter vários, que aí a pessoa vai se Sim. controlando ali. Mas é difícil, né, Mas Janaína? é difícil. Eu Nossa. mesma não gosto de ter muitos cartões. Eu gosto de ter um cartão que eu concentro, eu tiro um dia para que eu possa verificar se tudo que eu comprei, de fato, eu comprei mesmo, se está lá na fatura, né? Porque a gente tem que Sim, conferir a fatura de cartão certeza. de crédito. Teve uma vez que fizeram uma compra no cartão da empresa onde eu trabalhava, eu lembro assim que eu acho que era mais de R$ 1.000. E era fraude, né? Compras no meu cartão também já foram feitas. E não fui eu que fiz. Então, você precisa estar sempre conferindo a fatura, porque se não foi você que fez, então é uma Sim. fraude. Então, você precisa cancelar essa compra. E essa é uma dica valiosa. Eu já tive 2 vezes que bloquear o meu cartão e pedir um outro cartão, Isso. porque também fizeram compras pelo meu cartão. E é engraçado, né? A gente fica refletindo qual que é o nível de segurança que a gente tem. Janaína, e uma pergunta que eu gostaria de refletir com você. Hoje em dia, uma família que ganha aí um salário mínimo, tem filhos, os filhos estudam, tem médico. A gente sabe que um salário mínimo para uma família, hoje em dia, se for só o salário mínimo, é muito pouco. Essa família, assim, pode ser que não passe fome, mas vai passar necessidade, não vai ter o conforto ali que poderia ter. Como que uma família hoje que tem um salário reduzido, como que ela pode se organizar para que possam viver da forma mais confortável possível? Uma das primeiras coisas, assim, que se uma família está vivendo com um salário mínimo, ela não está vivendo bem. Ela está vivendo muito mal, né? Então, o que a gente aconselha essas pessoas da família? Cada um no seu limite ali, né? Tentar estudar, né? Estudar, tem muitos cursos online gratuitos. Todo mundo tem uma biblioteca perto de casa. Então, busque sempre o conhecimento, principalmente conhecimento em vendas, né? O conhecimento, ele abre portas para muitas coisas, né? Então, se essa família, ela tá com um salário mínimo, a primeira coisa que ela precisa é pensar que ela precisa ganhar mais. Então, ela precisa alavancar o seu conhecimento. Ela precisa ter mais conhecimento para ela poder vender mais a sua mão de obra. Né? Suponhamos aí uma pessoa recebendo salário mínimo, suponhamos que ela tem um cargo operacional dentro de uma empresa ou de um escritório. Ela precisa estudar, ela precisa mostrar para aqueles gestores que ela está estudando, que ela está obtendo mais conhecimento. Mas como ali no dia a dia, o orçamento, como que eu faço? Aí ela vai precisar o quê? Fazer cotações. Ela vai precisar visitar vários lugares para ver onde que ela compra mais barato. Reduzir o máximo ali de consumo, né? Principalmente coisas supérfluas, que muitas vezes a gente vê, né, que algumas pessoas acabam comprando. Então, diminuir os supérfluos, comprar o necessário, né? E eu acho que o primordial aí é aumentar o conhecimento, o capital do conhecimento. Esse aí ninguém te tira e é ele que vai te levar para os próximos níveis. Com certeza. E eu sou a prova viva disso. Eu venho de uma família extremamente humilde, lá do norte de Minas, uma família simples. E aí foi através do estudo, foi através do conhecimento que eu e meus irmãos rompemos com essa barreira. Então, isso transformou a nossa vida e hoje a gente consegue olhar para trás, fazer também um retorno para quem nos auxiliou, e isso faz muita diferença. Então, gente, o conhecimento transforma vidas. Isso mesmo. E eu conheço muitas pessoas assim que vivem com esse salário mínimo, né? E também com a bolsa auxílio, e elas não têm, né, essa, vamos dizer assim, esse conhecimento de que tem que buscar conhecimento. Sim, Né? Não sim. tem essa
não pensa dessa forma. E é a única forma que faz com que você saia de onde você está. É você conhecer aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. Perfeito. E essa organização financeira, gente, faz muita diferença na nossa saúde mental. Uma pessoa que está endividada, essa pessoa que acumulou muitas dívidas, ela não vai dormir bem, ela não vai descansar da forma como ela gostaria de descansar. Ela vai estar sempre estressada, ansiosa e preocupada com a nova conta que vai chegar. Por isso que hoje nós estamos falando desse tema que às vezes esse tema é tão sensível para algumas pessoas que elas preferem não ouvir. Ah, eu não quero ouvir falar sobre isso. Só que você fugir do problema não ajuda. O problema só aumenta. Então, para ter saúde mental é preciso ter essa organização. Sim. Eu vou contar um caso aqui, uma experiência de vida, né, do meu pai. O meu pai, ele sempre foi assim, ele sempre teve emprego, então, mas ele sempre foi endividado, sempre. Eu lembro assim das frases do meu pai assim, às vezes acontecia um imprevisto, vou ver com fulano para ver se fulano me empresta. Aí aconteceu outro imprevisto, eu tenho que pagar fulano primeiro para depois pegar dinheiro emprestado com outra pessoa. Então, eu cresci nesse clima, né, de empréstimo, de pegar dinheiro emprestado. É muitas dívidas, tinha muitas dívidas e passava muita necessidade também. A gente tinha, assim, o valor, o mínimo, né, para sobreviver, que era gastado com alimentação e remédios ali, básico. Porque roupa, eu e meus irmãos vestiram, era dos primos, dos amigos, né? Sim. A gente vestia muito assim. Brinquedos, então a gente tinha poucos, a gente desenvolvia os nossos brinquedos em casa, Uhum. né? Então, eu ouvia muito meu pai falar isso. E o quanto isso fez mal para ele. Por quê? Meu pai, ele é alcoólatra, então ele sofre muito com o alcoolismo. Porque naquela época, quando era jovem, casado de pouco, o que ele fazia? Nossa, tô estressado, tô nervoso, com problema, tô devendo fulano, Beltrano. Deixa eu passar ali no boteco tomar uma. E aí as preocupações vão embora, Uhum. né? Então, o quanto muitas famílias hoje não vivem isso, né? A, a família tá com problemas financeiros e aí o pai ou a mãe, e hoje tem crescido muito, né? A questão das mães terem problema com álcool, aquela coisa toda. E aí eles começam a buscar no vício algo para preencher aquilo que uma educação financeira, uma organização financeira em casa poderia ter sido evitada. Né? Se tivesse uma educação financeira, ela poderia ter sido evitada. Então, assim, a gente vê muito esses casos onde às vezes a esposa gasta também e não comunica o marido, ou o marido gasta e não comunica a esposa. Isso vai gerando vários problemas também financeiros primeiro, depois de relacionamento. Com certeza. E é justamente isso que eu quero te perguntar. A questão da compulsão por compras e o endividamento. Então, se você que está nos ouvindo aí está percebendo que você tem feito muitas compras, não tem conseguido se controlar, fiquem ligados, porque no próximo bloco nós vamos falar dicas práticas para lidar com essa situação. É muito frequente, Janaína, as pessoas passarem por compras compulsivas. Às vezes a pessoa, ela não gostaria de gastar, ela não gostaria de ficar fazendo compras excessivas na internet, mas infelizmente quando ela percebe, ela já fez a compra. Então, nós vamos falar aqui com dicas práticas para lidar com isso. Vou deixar você iniciar falando da questão financeira e aí eu falo da questão mental. Ok. Então, uma das dicas que eu sempre gosto de passar para as pessoas que têm muita compulsão é justamente o que a gente já tinha falado, a questão do cheque especial, né? A gente cortar esse cheque especial, desbloquear lá no aplicativo, a pessoa ter apenas um cartão de crédito e outra coisa, a pessoa ela ter uma conta bancária. Existem pessoas que têm diversas contas bancárias, aí vai passando um pouquinho para um pouquinho para outro, tal. É interessante ter uma conta bancária. Outra coisa, vai ao supermercado. Não vá com fome ao supermercado. Vá depois que você se alimentou bem. Por quê? Se você tiver fome, os gatilhos da fome vai fazer com que você tenha vontade de comer várias outras coisas, né? Interessante. Alguns supérfluos ali que não é interessante para você,
né? A gente está aí no tempo de saúde, né? De comer saudável. Então, se alimente em casa primeiro, vá depois do almoço ou numa hora em que você não esteja com fome no supermercado. Outra coisa, ir ao shopping também, quando você está com as emoções à flor da pele. As emoções de muita alegria. Ai, tô feliz que eu passei no vestibular ou numa prova. Ai, eu tô muito feliz porque hoje é o aniversário de casamento. É o famoso eu mereço. Eu mereço. Então, quando você está muito à flor, com as emoções muito à flor, né, da pele, não vá fazer compras. Deixa para outro dia. Deixa quando você estiver em equilíbrio. Porque tanto a emoção, né, ruim quanto a boa, elas vão fazer você comprar mais. Né? E pelos Sim. mesmos motivos, né? Às vezes pelos mesmos motivos. Então, essa é uma outra dica muito importante. Uma outra dica que antes, no outro bloco, eu queria ter falado, é a dica do aplicativo. Tem muitos aplicativos também de finanças que você pode se organizar. Às vezes a gente não tem, algumas pessoas não têm aquele controle ali de anotar, mas estando com o celular na mão, ai, deixa eu anotar aqui o que eu comprei agora. Então, às vezes fica até mais fácil do que ter que esperar chegar em casa para anotar no caderninho, anotar na planilha. Tem alguns aplicativos que ajudam muito, alguns gratuitos. Então, é só jogar lá No Google? no Google, né? Os aplicativos sobre finanças, sobre economia, que você consegue um bom lá para que se adequa, né? Com as suas necessidades. Então, assim, tem várias coisas que você precisa, que você consegue fazer que vão te ajudar nessa organização e diminuir essa compulsividade. É muito importante. Que legal. Bom, do ponto de vista médico, o que eu vejo na prática é uma pessoa que está com compulsão por vendas, por comprar de uma maneira exagerada. Às vezes, quando a gente conversa com essa pessoa, a gente percebe que o problema está de uma maneira mais profunda. Aquela compulsão por comprar, por se endividar, é só a fumaça. Isso. Aí a gente vai procurar a causa. Às vezes a causa é uma depressão. Então a pessoa procura ali na compra um certo tipo de prazer, de alegria. Às vezes o motivo dessas compras compulsivas é uma ansiedade exagerada, é um trauma que essa pessoa passou. Às vezes ela teve uma vida de muita escassez e agora ela pode ter esses recursos. Às vezes é o medo de ficar sem nada. Tem gente que tem medo de não ter nada, de perder tudo. Então, é sempre importante, numa consulta, a gente sempre vai atrás da causa. Eu sempre vou atrás da raiz, porque aí a gente consegue realmente ajudar essa pessoa. Isso mesmo. Voltando assim no exemplo do meu pai, né? O meu pai ele só conseguiu, né? Vamos dizer assim, não a cura, né? Mas o tratamento depois que ele procurou um psiquiatra, que é justamente isso que você falou. A gente às vezes precisa, né? Ter esse, às vezes não, a gente precisa do tratamento para a gente viver bem. E a partir do momento que ele começou a tomar os remédios certos, né? Para que ele pudesse fazer, se livrar da bebida, aí ele conseguiu. Hoje já tem 1 ano e meio, quase 2 anos, Que que bênção, ele não bebe, né? que E a bebida bênção. para ele fazia dele uma outra pessoa. E isso Sim, é muito ruim para um âmbito familiar, né? Para ele primeiro e para o âmbito familiar, com né? certeza. A família toda sofre, né? Sofre. Eu trabalho em um CAPS de álcool e droga, então, assim, eu escuto diversas histórias. E aí, meus pacientes, eles falam assim, doutora, eu estou indo recorrer ao álcool porque o álcool me faz esquecer. Então, aquela angústia, aquelas dívidas, aqueles problemas que eu estou passando em casa, quando eu bebo, eu esqueço. Mas aí entra um outro problema, porque o álcool, ele piora a ansiedade, o álcool piora a depressão e o problema se agrava, porque agora, além das dívidas, a pessoa tem também o vício. E o vício do álcool, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é fácil de tratar. Então, uma pessoa, ela precisa do suporte familiar, ela precisa de um suporte médico, psicológico. Então, olha só para você ver, né? Como que uma questão financeira pode gerar problemas mentais, problemas familiares, até a questão do vício. Exatamente. Então, assim, a pessoa que ela quer viver bem, viver em paz, eu sempre falo assim, que ter uma organização financeira é você ter paz. Você Sim, conseguir dormir, ter um sono tranquilo, né? Segurança.
segurança de que você pode comprar o que você precisar, porque você tem uma reserva de emergência, você pode sonhar e realizar os seus sonhos com planejamento financeiro. Então, você consegue tranquilidade e segurança com uma organização financeira. E essa organização financeira, você consegue ela de forma simples. Você precisa somente mudar alguns hábitos, né? Às vezes a gente tem o hábito, eu comentei isso na semana passada com uma cliente, eu fui almoçar junto com ela, e aí ela comentou assim comigo, vamos comer um chocolate depois do almoço? Eu falei assim, eu não gosto de criar hábitos ruins. Não é que eu não ia querer um chocolate, eu estava com vontade de comer chocolate. Mas se eu como chocolate hoje, amanhã vai me dar vontade de novo e eu vou comer de novo. Então eu vou criando hábito que é ruim para mim, né? Comer chocolate todos os dias não é bom. E a mesma coisa com a vida financeira. Se eu hoje passo no shopping, né? Preciso resolver uma coisa lá, suponhamos com a Vivo. E aí eu dou uma olhadinha e vejo, ah, só hoje, né? Só hoje eu vou comprar aquele vestido. Sim. Amanhã eu não vou fazer isso. Você vai resolver uma coisa e sai do seu objetivo. Sai do seu objetivo e compra uma outra coisa. Ah, eu mereço, né? Eu mereço. Ah, eu trabalho tanto. Trabalho tanto. Eu trabalho tanto. Eu mereço. Tá na um vestido. promoção. Tá na promoção. Essas promoções são terríveis, né? Pra quem é consumista. Então, a gente precisa se livrar desses hábitos ruins. Onde eu faço aquilo ali, aí um gatilho, né, que sempre acontece. Eu mereço, eu posso, eu tenho condições. Só que você está alimentando um gatilho de quê? De fazer sempre quando você quer. E para a gente ter sucesso, Giselda, a gente não precisa fazer o que a gente quer. A gente precisa fazer aquilo que é necessário. A gente não vai fazer só o que a gente quer, que a gente gosta. Né? Se a gente fizer só o que a gente gosta, o que a gente quer, maravilha essa vida, né? Mas a vida te exige muito mais. Te exige fazer coisas que você não tá afim. Te exige ir na academia para você estar saudável. Exige você comer coisas saudáveis para você ter saúde, né? E a vida exige que você tenha uma organização financeira para você conquistar sonhos, para você ter uma família que tenha condições lá no futuro, né, de dar uma boa educação para os seus filhos, para que lá no futuro você não tenha problemas com a aposentadoria, né? Você precisa construir sua aposentadoria. A gente não pode depender só do Estado. Sim. A gente precisa ter uma reserva, porque se lá na frente, eu acredito, né, que a gente não tenha condições de viver com a aposentadoria, eu tenho uma reserva extra, eu tenho investimentos que me possibilita ter uma renda que eu tenho hoje. Porque lá na frente eu não vou ter a saúde que eu tenho hoje. Então eu preciso ter essa reserva. E se preparando. Perfeito. Me preparando. Janaína, e qual que é o momento de procurar um consultor financeiro? Hoje eu sei que você atua para empresas, através da sua empresa, a JP, e sei também que você ajuda, né, atua também auxiliando pessoas físicas, né? Isso. Qual que é o momento que uma empresa, que uma pessoa deve procurar um consultor financeiro? É quando a dívida já ultrapassou o limite? É quando a dívida não chegou? Conta mais. Também. Mas não precisa chegar nesse extremo, né? Assim como a gente precisa de médico, de estar sempre fazendo um check-up para ver se está tudo ok, assim com as finanças. Se você já tem um salário, tem gente que às vezes comenta comigo assim, eu recebo muito, mas não sei com o que eu vou gastar. Então, esse momento também é o momento do consultor te auxiliar. Com qual que é o percentual para gasto para cada área da sua vida. Né? Nós precisamos dessa informação para que a gente não gaste em excesso cada área. E às vezes você precisa gastar mais em uma área e você acha que não precisa. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela gasta pouco com lazer. Não, peraí, o percentual aqui de poupar tá muito, né? Porque a gente tem esses casos também de pessoas que poupam demais e gastam de menos. Peraí, vamos aumentar esse lazer aqui, se eu tenho uma qualidade de vida melhor. Né? Vamos passear no parque, vamos fazer uma viagem com a família para a praia, ou até mesmo fora do país, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Né? A sua qualidade mental vai ser momento de você buscar um consultor. Quando você tem muito e não sabe o que faz, ou quando você tem pouco e também precisa de uma ajuda ali para gastar corretamente, de modo que você não tenha problemas futuros. Né? Quando está endividado. Então, sempre é momento de buscar um consultor. O consultor, assim como grandes profissionais, né, de todas as áreas, a gente precisa crescer enquanto pessoa.
E a gente só vai crescer se a gente tiver pessoas especialistas ao nosso lado, né? Pessoas que pegam a nossa mão e falam assim, vamos junto para o melhor caminho, porque esse aqui eu já tracei. Que Então, esse é o momento. maravilha! Muito bom. Janaína, eu gostaria muito de te agradecer pela sua presença e fala para o pessoal aí de casa como, né, que elas conseguem te encontrar. Se alguma empresa, alguma pessoa está passando por alguma dificuldade financeira ou simplesmente querem uma orientação, uma consultoria, como te encontrar? Bom, podem me encontrar através do número, né, de telefone 99844 3046, nas redes sociais no Instagram, JP Consultoria e Negócios, e também nós temos o site, que é o www.consultoriasjp.com.br. E muito obrigada, doutora Gisela, pelo convite. Eu amei a experiência de estar aqui. Muito bem, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, e eu quero agradecer você também, querido ouvinte que nos ouve. Muito obrigada pela sua audiência. Estamos sempre aqui às quartas-feiras, às 17 horas, no Controle.